Capítulo 4. Filme Espelho de Carne. 1. Espelho de Carne, diretor Antônio Carlos da Fontoura, Rio de Janeiro, 1984, 102 minutos. Para decorar seu novo apartamento, o executivo Álvaro Cardoso compra em um leilão o espelho de cristal que decora o quarto principal de um antigo bordel, o Palácio dos Prazeres de Madame Solange. Assim que é instalado no luxuoso apartamento, o espelho passa a emanar um estranho poder que envolve o executivo, sua esposa, um casal de amigos, a vizinha desquitada e até mesmo a empregada num frenesi erótico que rompe com todas as barreiras morais e psicológicas desses personagens. O espelho exerce seus estranhos poderes até que o prazer se torna horror. O espelho revela-se possuidor de algo demoníaco. Espelho de Carne, por Fábio Leite. Entre a metade da década de 1960 e da de 1970, o mundo viveu a plenitude do amor livre, um momento que floresceu entre os hippies da Califórnia, nos Estados Unidos, e que em pouco tempo conquistou mocidade de todos os cantos do planeta, inclusive nas ditaduras militares e nas repúblicas comunistas. Para muitos desses jovens, o conceito e o praxis do amor livre foi a brisa que alentou suas existências naqueles momentos sombrios da Guerra Fria. Em uma breve definição, digamos que os adeptos do amor livre pregavam um tipo de relacionamento sentimental e sexual em que a sociedade e suas entidades não tinham o poder da interferência, ou seja, um relacionamento livre da sujeição e da satisfação aos outros, e também de sua bênção e de sua manutenção. A maconha se inseria como um dos principais objetos de consumo desse modo de comportamento. A erva se tornaria, em pouco tempo, símbolo de paz, liberdade e comunhão, pelo menos para a maioria dessas pessoas. Juntamente à música, o cinema foi a arte que mais se dedicou a registrar, ilustrar e discutir esse fenômeno, e também a fomentá-lo de algum modo. Há muitos filmes já tornados clássicos que documentaram o amor livre ou por ele foram inspirados. Entre eles podemos citar Montgomery Pop, 1968, Um Convidado Bem Trapalhão, 1968, Sem Destino, 1969, Zabriskie Point, 1970, Woodstock, 1970, a trilogia de vida de Pasolini, Decameron, 1970, Os Contos de Canterbury, 1972, As Mil e Uma Noites, 1974, Ensina-me a Viver, 1971, Procura Insaciável, 1971, Irmão Sol, Irmã Lua, 1972, Godspell, A Esperança, 1973 e Hair, 1979. No Brasil, flertaram com o tema Todas as Mulheres do Mundo, 1966, e Edu Coração de Ouro, 1968, ambos de Domingos de Oliveira. Macunaíma, 1969, de Joaquim Pedro de Andrade. Os Paqueras, 1969, de Reginaldo Farias. E Os Machões, 1972, também de Farias. Do amor livre ao sexo liberado. Na década seguinte, com o mundo em franco processo de globalização e grandes avanços tecnológicos, que possibilitaram, por exemplo, a produção em massa do videocassete, o sexo destronou o amor. Nas conversas trivais, como assunto de pesquisa e tema de filmes e romances, tornou-se tema de estudo permanente e ganhou o status de rentável produto de exploração comercial. Embora de exposição restrita, tornou-se mercadoria de livre trânsito, comprovando sua potencialidade na proliferação de motéis e sex shops, na produção industrial de revistas, filmes e vídeos, propagandas de TV, discos, roupas e objetos pessoais impregnados de sex appeal. O amor passou a ser tratado como fruta de estação, o sexo como alimento para ser consumido o ano inteiro e nas mais diversas receitas possíveis. O amor, representado por namoro, noivado, casamento, família, e o sexo, estabeleceu-se na categoria de empreendimento, investimento de longo prazo, ao passo que o sexo virou atividade corriqueira, cotidiana, à disposição da maioria. Da alcova para o apartamento. Espelho de Carne, diretor Antônio Carlos da Fontoura, surge nesse contexto.
o de exposição do sexo como uma atração autônoma, evidente. Embora lançado com certo tardar, o sexo já estava na tela há algum tempo. O filme traz uma particularidade que o diferencia das outras produções da época. É um drama erótico com elementos de terror, gênero pouco explorado pelo cinema nacional. O sobrenatural, de fato, era tratado com profundidade e reverência somente pela literatura e pela poesia. Rodado em 1984 e exibido no final de 1985, Espelho de Carne é baseado na peça homônima de Vicente Pereira, 1949-1993, mineiro de Uberlândia que se notabilizou como um dos criadores do teatro besterol, movimento marcante no cenário carioca nos anos 1980-1990. Trajetória análoga à do próprio diretor Antônio Carlos da Fontoura, que nasceu em São Paulo, mas mudou-se cedo para o Rio, onde desenvolveu sua notável carreira cinematográfica. Vale lembrar também que Fontoura tem uma trajetória destacada na TV, como roteirista e diretor. Ciranda, Cirandinha e Plantão de Polícia estão entre os trabalhos que fez para a Rede Globo. Outra curiosidade a respeito dessa produção é que a peça nunca foi montada no teatro e foi o primeiro texto de outro autor trabalhado por Fontoura, ele mesmo um escritor tarimbado e autor de praticamente todos os scripts de seus filmes. Burguesia e transe. Espelho de Carne aborda a gradual sexualização da burguesia brasileira, intensificada naquela época com as experimentações mais diversas e que se tornaram prática cotidiana entre casais, a sós ou com outras pessoas conhecidas ou estranhas. Jogos e fantasias sexuais, ménage à trois, swing, baile sem máscaras, que antes eram assuntos de livros e filmes secretos ou restritos a pessoas excêntricas e lugares exóticos, chegam aos tapetes das salas e quartos dos apartamentos dos centros urbanos. E, mais adequada ao contexto, a cocaína substituiu a maconha como combustível para o sexo. O filme reflete, de algum modo, a popularização do sexo no Brasil e sua valorização no sentido de produto de consumo nos anos de 1980, época em que o país vivenciava novos tempos e renovava esperanças. A ditadura agonizava, acontecia a primeira eleição livre para presidente em 20 anos, decretava-se o fim da censura e a liberação de filmes proibidos. O Último Tango em Paris, Z, O Império dos Sentidos, Laranja Mecânica, Je vous salue Marie, Iracema, Uma Transa Amazônica, Pra Frente Brasil, entre os mais famosos. Nesses tempos, todo o Brasil já tinha visto a primeira produção nacional com sexo explícito, Coisas Eróticas, rodado em 1981. Espelho de Carne acondiciona, mesmo que involuntariamente, algumas dessas questões e acontecimentos. Por isso, é um filme embaralhado, denso, sinuoso. É drama de costumes, é thriller de suspense e terror, é porno chique desprendido e é comédia tímida. Por isso tem uma narrativa às vezes escorregadia, situações forçadas, mas que, ao fim e ao cabo, seguem-se sem qualquer aborrecimento. Apesar dessas derrapadas, que vamos discutir mais além, Antônio Carlos da Fontoura oferece um enredo dramático e inquieto, turbulento, com momentos de bom cinema. Já na primeira sequência, somos apresentados, de maneira enviesada e irônica, a esfera social de qual vai se desenvolver o enredo. Durante um leilão no Rio de Janeiro, o jovem empresário Álvaro Almeida, o ator e diretor Denis Carvalho, arremata um espelho que um dia embelezara o quarto principal do último bordel de luxo da antiga república. Percebemos logo que Álvaro é um jovem e alienado novo rico e que está sendo introduzido ao mundo do dinheiro por um amigo. Seu evidente desconforto face à empáfia e à esperteza de outros compradores, investidores e aos modos do leiloeiro Moacir Deriquém resulta num momento de gaiata comicidade. Exultante com a compra, mas também indeciso sobre o destino de tão valioso objeto, ele apresenta o espelho à sua esposa, Helena, Ana Menezes, que tem reação parecida. O que fazer com essa coisa antiga, mesmo que o objeto carregue consigo uma história centenária?
Afinal, o jovem casal mora em um novíssimo apartamento na Barra da Tijuca, cujo da burguesia carioca. A decoração moderna e impessoal do apartamento não assimila tal objeto. O espelho acaba sendo instalado no quarto do casal. Num certo momento, Helena e Álvaro, que ainda nem repararam nas singularidades artesanais do espelho, percebem que o objeto exala um estranho perfume e, como se embriagados por seu odor, beijam-se ardosamente. Na mesma noite, recebem um casal de amigos e vizinhos mais velhos, Jairo, o ator e diretor Daniel Filho, e Ana, Joana Fon, para uma partida de cartas. Antes de colocar à mesa, os quatro ficam a observar, deslumbrados, a recém-adquirida relíquia, risonhos e pasmos em uma cena que não nos deixa de lembrar Os Símios de 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, de Stanley Kubrick, quando eles se deparam com o estranho monolito. A abobada admiração àquele objeto do outro mundo, o Brasil do século XIX, se estende um pouco mais com a entrada no apartamento de Leila, Maria Zilda Bethlen, outra amiga e também moradora do prédio. Leila, para usar um termo da época, é desquitada, ainda jovem e, como veremos, a mais desejada pelos homens. Depois da exposição dos 5 personagens ao espelho, o apartamento do casal passa a ser frequentado mais que rotineiramente pelos 3 amigos. Durante uma visita, Jairo propõe às amigas um dia de diversão. O trio passa a manhã no quarto bebendo e jogando pôquer. Nesse ponto, o tom de comédia urbana passa gradativamente a ser substituído por uma atmosfera densa, desmedidamente erótica, libertina. As conversas trivais tornam-se jogos de palavras. O desejo sexual se impõe ao rito de sedução. O amplo apartamento parece reduzido por encanto a uma garçonniere. A ambientação superficialmente clara, anódina, que podemos acreditar reflete a própria vida interior dos personagens, vai sendo gradualmente manchada, degradada por cores cinzentas, violetas, castanhas e, finalmente, vermelhas e negras. O clima de libertinagem e terror se acentua ainda mais quando Helena, ao dormir, ouve vozes induzindo-a a ter comportamentos devassos. Mas nenhum personagem ficará ileso à exposição ao espelho. Álvaro e Jairo disputam no pôquer uma relação carnal. Ana será tentada a seduzir um homem que mora na vizinhança, e 2 homens cobiçarão a amiga desquitada. E as 3 mulheres também vão libertar seus desejos mais secretos. Fotografia e iluminação, juntamente à trilha sonora e aos efeitos especiais, exercem papel fundamental na mudança radical do enredo, nessa guinada da narrativa do purgatório para o inferno. É o momento no qual Fontoura faz uso dos mais variados recursos disponíveis para compor uma cena: ruídos, vozes, luzes distorcidas, planos insólitos. Fotografia e iluminação, juntamente à trilha sonora e aos efeitos especiais, exercem papel fundamental nessa mudança radical do enredo, nessa guinada na narrativa do purgatório para o inferno. É o momento no qual Fontoura faz uso dos mais variados recursos disponíveis para compor uma cena. Talvez mais forte que a interpretação dos atores é a combinação desses elementos que se sobrepõem e define o clima de êxtase e medo, de prazer e confusão mental que toma conta dos personagens. Jazz e batuque. A trilha sonora original, composta por David Teigl, ex-componente do quarteto Boca Livre, desempenha papel essencial na condução de Espelho de Carne, ressaltando com refinado vigor os momentos mais instigantes e incandescentes da narrativa. Os instantes de descontração e entusiasmo dos personagens são acompanhados por um jazz ligeiro, agradável e indeterminado como o próprio cotidiano naquele apartamento. Há também a inserção, bem a propósito, de Sexual Healing, a balada romântica do genial Marvin Gaye, que virou o hino das noitadas de sexo daqueles tempos. Ao passo que os jogos sexuais vão se impondo na relação entre os personagens, a música também se transforma, ficando cada vez menos melódica e harmônica minimalista, até chegar à sonoridade intensa e minimalista dos tambores. Um trabalho sombrio e criativo de David Teigl,
que vem se juntar às outras trilhas marcantes da filmografia de Fontoura. De fato, a relação do diretor e roteirista com a música é bastante especial, tendo começado ainda em sua juventude quando se envolveu com a turma da Bossa Nova, especialmente Nara Leão e Roberto Menescal. Estreou como realizador, rodando curtas-metragens sobre artistas da música, o sambista Heitor dos Prazeres, 1966, a banda Mutantes, 1970, e a cantora Gal Costa, 1970, que também canta o tema principal de Copacabana Me Engana, 1968, Baby, além de Chorinhos e Chorões, já em 1974. Em Cordão de Ouro, 1977, vai em busca das nossas sonoridades ancestrais. Por fim, em Somos Tão Jovens, seu último filme, realizado em 2012, Fontoura recria a trajetória de Renato Russo, cantor e principal compositor da banda Legião Urbana. Sexo e transcendência. O trio de atrizes proporciona aos momentos mais intensos e interessantes do filme. Não por ineficiência da dupla masculina, Denis e Daniel cumprem seus papéis com graça e correção, mas são as mulheres que se impõem, se mostram e tomam para si as atenções. Isso porque, além dos talentos envolvidos, Joana Fon e Maria Zilda já eram, à época, atrizes experientes. Espelho de Carne é um filme mais próximo ao universo feminino, mais concentrado na condição das mulheres em suas relações com os homens e entre si. O machismo está posto, mas é deixado implícito, à parte, quase intacto. É abordado de maneira sutil a partir das questões femininas, que em sua urgência acabam se impondo. O Álvaro de Denis Carvalho é um sujeito alienado, preocupado apenas com seus negócios e sua felicidade conjugal, sem outras ambições ou motivações, tanto que entrará na ciranda sexual instigado pela mulher e o amigo. E o ator não se dá o trabalho de ir além dessas características. O Jairo, de Daniel Filho, é o cafajeste esperto e simpático, o oposto do tipo mau caráter celebrizado por Jesse Valadão. Sedutor compulsivo, Jairo percebe que sua juventude está nos últimos capítulos, mas aparentemente não pretende mudar de hábitos. Sabe que o seu mundo é favorável aos homens. Ambos, Álvaro e Jairo, são personagens menores, machistas alienados, sujeitos superficiais, dignos nos mais de proferir lugares comuns, como a ida ao restaurante é que dá valor à comida da casa. Eles não se olham no espelho, não se enxergam verdadeiramente. Por outro lado, as personagens femininas flamejam, cativam, transcendem o rito do sexo, manifestam desejo, medo, alegria, tristeza, angústia, são conscientes de suas vidas convencionais e de seus corpos corrompidos. E Helena Menezes compõe escrupulosamente a jovem esposa frágil, fragmentada entre os prazeres da sociedade de consumo e as imposições de uma rigorosa educação religiosa. Em seus momentos mais excitantes, ela vê imagens estranhas, diabólicas, se movimentando no espelho. Helena é o inverso de Rosemary, a personagem de Mia Farrow no fabuloso filme de Roman Polanski, a burguesa hippie, crédula e pura. E neste ponto, desponta uma incontestável fraqueza de Espelho de Carne. É desprovido de humor, recurso narrativo alma gêmea do terror e do suspense, como já ensinaram Polanski, Roger Corman e Hitchcock, entre outros. A Ana, de Joana Fon, uma mulher já desencantada com o casamento e resignada com a vida que leva, é a personagem mais densa de Espelho de Carne. É a única que tem história, que percebe a realidade à sua volta. Seja sempre original, senão eles enjoam logo, ela ensina Helena em um dos seus primeiros encontros. Mais além, ao ser inquirida pela amiga a respeito da sua apatia sexual, responde: a sensualidade vem de dentro, e eu estou me sentindo tão murcha. Para ela, o espelho não tem nada de diabólico. É só uma invenção cruel, pois reflete a passagem do tempo. Talvez Leila, Maria Zilda Bethlen, a amiga do meio, ainda é capaz de soltar frases como a falta de sol deixa a gente pálida, o que não deixa de ser um comentário ácido sobre a vida entre drogas e iluminações artificiais que os personagens parecem levar.
É impactante a claridade do apartamento nas primeiras cenas do filme. Leila, a desquitada, é a primeira a se olhar no espelho e a se deixar olhar, a se pintar, a se endiabrar. Mas, como logo irá perceber, o diabo são os próprios homens. O mundo tá um tédio. Quando Helena diz essa frase, é inevitável a lembrança dos filmes de Ingmar Bergman, que não significa um demérito. Ao enveredar pelas questões existenciais e não meramente sexuais, Espelho de Carne atinge seu clímax e também seus mais apurados momentos cinematográficos. As mulheres se olham, se desnudam, se questionam, se entregam a elas e aos homens. São diabólicas e insatisfeitas, solitárias e devotadas, inconsequentes e ousadas. O universo feminino. O universo feminino é o tema que mais preenche de grandes momentos a obra de Antônio Carlos da Fontoura. São as mulheres, na verdade, que surgem como personagens fortes nas narrativas do escritor e cineasta. Até mesmo em seu filme mais, digamos, comercial e impessoal, Uma Aventura do Zico, 1999, ambientado no mundo das escolinhas de futebol, o diretor e autor do roteiro original coloca em cena uma personagem feminina que acaba despontando como a mais bacana do time, Lula, interpretada por Carla Gomes, uma garota que se faz passar por menina para ser admitida em uma equipe de futebol. É ela quem proporciona as melhores piadas e reflexões do filme, de resto uma produção simpática. Essa projeção feminina nos filmes de Fontoura é notável já em seu primeiro longa-metragem, Copacabana Me Engana, 1968. A história é centrada nas aventuras do jovem Marquinhos, Carlo Mossi, e seus amigos pelas ruas de Copacabana em seus desentendimentos em casa. No entanto, é Irene, Odete Lara em grande atuação, o leitmotiv do filme. É a partir da história dela que a narrativa ganha força e Fontoura desnuda o machismo entranhado na praia mais famosa do mundo. Objeto de desejo dos Vitelloni de Copacabana, é Irene quem dá conteúdo, drama e profundidade ao enredo. Enquanto Marquinhos, seu irmão Cláudio Marzo e seus amigos podem aproveitar a vida sem pensar muito no que virá, afinal são homens, Irene, por sua vez, é uma mulher só com um longo passado pela frente. Em momentos breves, mas não menos curiosos, Fontoura mostra a situação da mãe do playboy e da amante do seu pai. Em Rainha de Aba, 1974, considerado por muitos críticos como o melhor filme de sua carreira, a provocação já começa pelo título, dos substantivos femininos. O filme, que tem roteiro escrito por ele e o dramaturgo Plínio Marcos, trata na verdade da história de um homem, João Francisco dos Santos, um criminoso carioca da primeira metade do século XX, também conhecido como Madame Satã, que era negro e homossexual. No papel principal, o grande Milton Gonçalves. Segundo o próprio Fontoura, antes de aceitar o trabalho, o ator reuniu-se com a família para conversar sobre o assunto. Em Cordão de Ouro, 1977, uma curiosa mistura de aventura futurista com resgate de tradições afro-brasileiras, Zezé Mota encarna Dandara, uma mulher sedutora e imponente, uma espécie de Chica da Silva do século XXI. Não custa lembrar que Aung San Suu Kyi, a vilã de Tina Turner em Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, chegaria às telas quase uma década mais tarde. Gatão de Meia Idade, 2006, outra produção mais comercial e também mal sucedida como Uma Aventura de Zico, tem como ponto de interesse a mudança de ponto de vista, como as mulheres, incluindo ex-mulher e filha, avaliam, entendem e se relacionam com Cláudio, personagem criado pelo cartunista Miguel Paiva, um quarentão que atravessa a chamada crise da meia-idade. Não seria o Gatão de Meia-Idade o Marquinhos de Copacabana 20 anos depois? Drama erótico e existencialismo. Quando do lançamento de Espelho de Carne, a produção cinematográfica vivia uma transição. O sexo estava sendo expulso das grandes telas para invadir as pequenas salas, sejam elas dos cinemas pornô ou das videolocadoras.
Acabávamos de passar pelo radicalismo de Sexo e Drogas, de Quirelli, 1982, de Fassbinder, Luz del Fuego e Um Rio Babilônia, 1982, de Nivelle de Almeida. Nos deliciando no sexo racial e no humor radical de Montenegro, Porcos e Pérolas, 1982, de Dusan Makavejev, estávamos descobrindo as ondas do novo cinema inglês, Minha Adorável Lavadeira, de Stephen Frears, o mesmo de Ligações Perigosas, e dos filmes do francês Bertrand Blier, que traziam um novo approach às cenas de sexo pujante. Por isso, algumas cenas de sexo do filme de Fontoura podem parecer anacrônicas e apelativas. Há, por exemplo, gratuidade na cena em que o personagem de Daniel Filho transa com o de Denis Carvalho. Eles apostam num jogo de carta. Quem ganhar, come o outro. A aposta é feita assim, sem mais nem menos, sem desejo, vingança ou curiosidade. Como se estivessem apostando uma caixa de cerveja. Só para afirmar o machismo? Talvez. Mas fazer sexo com um amigo é bem diferente de jogar videogame. Depois, é como se a transa não tivesse existido. Não há, entre eles, mais menção ao fato. Resta deduzir que a cena, Daniel Filho se esbaldando na cama com Denis Carvalho, foi inserida no filme com o propósito de chocar certas plateias, as carolinhas e os machões, e podemos presumir levar ao êxtase a comunidade gay. Outro ponto esdrúxulo do roteiro são as desculpas que as personagens arrumam para ir ao quarto onde está o espelho. Numa passagem, Jairo vai ao apartamento de Álvaro e Helena porque esqueceu lá um documento. E onde o casal guardou o documento do amigo? Sim, ao lado do espelho. E vão todos juntos até o quarto para buscar o tal documento, como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo. Cena que seria plausível em uma comédia como Montenegro, Porcos e Pérolas, mas não num drama erótico existencialista como Espelho de Carne. Mesmo com esses descuidos, Espelho de Carne pode ser visto sem prejuízo como um drama erótico que flerta com o sobrenatural. A narrativa é ágil, densa e, bem a propósito, não se presta a colocar em discussão a condição diabólica do espelho, o que certamente interromperia a onda de prazer e loucura a que se entregam os personagens. Mas o filme pode ser considerado também como uma incisiva sátira de costumes, pois não deixa de compor um retrato genuíno dos hábitos sexuais e dos dilemas existenciais da classe média daquela época. Fábio Leite é jornalista, crítico de cinema e roteirista.